A receita de hoje é geleia de morango e para essa receita eu vou usar 1 kg de morango. Eu tenho aqui 4 caixinhas daquela que você compra no sinal, que vende pela rua ou na feira. E cada caixinha dessa tem 250 gramas, então eu tenho 1 kg aqui de morango. Você pode picar o morango em quadradinhos, mas quando tem muito, eu aconselho você a triturar eles. Então eu comecei aqui picando, depois eu pensei, quer saber o quê? Eu vou triturar eles. Então eu vou colocar eles todinhos no processador. Se você não tem processador, você pode picar e depois dar uma esmagadinha nele, ou você pode usar aquele processador de mão depois para poder triturar ele na panela com açúcar. Você pode fazer da forma que você achar melhor para poder você deixar esse morango bem pequenininho. Então aqui, ó, é só... Você não precisa ficar tão líquido não, porque depois que cozinhar ele vai ficar bem pastoso. Pronto, quando você perceber que não tem mais nenhum pedaço grande de morango, você tira e você vai colocar agora isso em uma panela. Muito bem, vou colocar isso na panela e vou colocar também junto os morangos picados. A medida que você vai usar aqui é de 1 xícara de açúcar para cada meio quilo de morango. Então, se você for fazer só uma caixinha, você usa meia xícara. Aqui eu tô fazendo 1 quilo, né? 4 caixinhas, então tô usando 2 xícaras de açúcar. Você não vai acrescentar água nem nada, só vai misturar o morango com açúcar e colocar aqui um limão. Então, se fosse só metade da receita, eu usaria meio limão. Então, aqui, já que é 1 quilo, eu tô usando um limão inteiro, tá certo? Espremer o máximo possível. Pronto, agora eu vou arrumar direitinho, limpar em volta da panela para não ficar nada nas bordas, para não queimar. E vou colocar no fogo. Agora é só questão de ter paciência e esperar reduzir. Você vai ver que no início vai soltar bastante líquido. E aí, quando começar a ferver, você tem que ter cuidado só para poder não queimar o morango embaixo. Então, de vez em quando, dá uma mexida na panela, só para ter certeza que não tá queimando, não tem nada grudado no fundo. Mas aí, ó, vai fervendo, fervendo, ó, e ficando bem líquido. Você vai perceber que ele vai começar a criar uma espuma por cima. E depois, aos poucos, a gente vai tirando essa espuma para deixar a nossa geleia mais transparente. Então, se você limpa essa espuma e tira, fica uma geleia mais bonita. Mas não é obrigatório tirar, não. Se você deixar a geleia ainda vai ficar gostosa. Ela vai ficar só um pouco mais opaca. Você vê aqui, ó, ele já tá mais grossinho. Você vê o jeito que a bolha começa a mudar? Então, esse é um bom jeito de você observar quando a sua geleia tá começando a chegar no ponto. Quando ele começa a borbulhar assim, ó, com as bolinhas menorzinhas, mas só que... tá vendo essa textura, né? Dá pra ver que ele tá mais grosso. Então, você já vai começar a ficar mais atento. Você tira a espuma. Eu não tirei toda a espuma, não. Só tirei bastante pra poder deixar ele mais brilhoso. E aí, eu vou ficar agora de olho pra observar o ponto, ó. Vou dar uma mexida. E aí, o que eu quero? Eu quero que fique num ponto em que eu coloque num prato que esteja na geladeira. Eu coloco no freezer um prato. E eu coloco no prato, viro o prato e ela desce mais lentamente no prato, tá certo? Então, eu vou fazer várias vezes esse teste, ó. Eu pego, dou uma tocadinha, vejo a textura, falo, não, ainda tá meio líquido. Mas eu vou dar umas testadas mesmo achando que tá muito líquido, porque eu não quero que fique uma geleia muito dura, porque eu não quero que vire, que fique açucarado demais, entendeu? A geleia é boa quando eu gosto dela mais líquida.
Agora que o prato tá bem gelado, tava no freezer, eu vou fazer um pinguinho no prato e vou virar o prato pra ver como é que ele escorre. Ó, escorreu muito, muito líquido. Eu ainda pego o dedo, passo pra poder ver a temperatura, ó. Tá geladinho? Tá muito líquido. Não tá ainda no ponto que eu quero. Muito bem, então eu vou deixar ferver por mais tempo. Cuidado para poder ele não pegar no fundo, de vez em quando dá uma misturada para poder ele não queimar. Um outro teste que você pode fazer é com uma colher. Você coloca a colher e você vê se tá no ponto frappé, que eles chamam, né? Que você passa o dedo e fica e não escorre, tá certo? Então, ó, aqui, ó, já me dá um bom sinal de que essa geleia já está no ponto. Então, eu vou pegar, vou fazer também um teste no prato e também vou mostrar pra vocês na panela, mexendo, como é que você faz pra ver. Agora, mexendo na panela pra ver, não pode ser muito alto, tá certo? Tem que ser uma panela onde a geleia estiver baixinha. Vou fazer mais um teste do prato. O prato tá gelado, tava no freezer, tá certo? Vou jogar aqui e verificar. Ele ainda tá escorrendo muito. Depois que ele esfria, eu passo o dedo. Achei que tá muito líquido ainda. Então, eu vou deixar mais um tempinho. Aqui, ó, já dá pra ver que ele reduziu mais um pouco. Ó, eu tô mexendo na panela e eu começo a ver o fundo quando eu mexo ele. Então, por isso que eu gosto de fazer numa panela que ela não seja com fundo muito pequeno. Eu gosto que a altura da minha geleia na panela fique baixa, pra que quando eu começar a mexer, eu conseguir ter essa noção da textura. Muito bem, eu vou fazer agora um teste aqui nesse prato gelado, que tava no freezer. E, ó, eu vou virar o prato. E, ó, dá pra ver como tá mais devagar. Tá descendo bem mais devagar. Então, ó, dei uma mexidinha nela, a textura. Eu acho que agora já está no ponto. Eu vou mexer na panela e mostrar pra vocês, ó. Quando eu mexo, eu consigo ver o fundo da panela por um instante. Tá vendo? Não é muito tempo, não. É só um instante. Você mexe assim, você consegue começar a ver o fundo da panela agora. Então, isso mostra já no ponto de geleia. Está no ponto que eu gosto da minha geleia já um pouquinho mais líquida. Cuidado para não deixar secar muito. Se secar muito, vai ficar parecendo um melado. Você não quer um melado, né? Você quer uma geleia. Pronto. Então, ó, quando ele já está assim, nesse ponto, ele já está pronto. Então, ó, as bolhas como é que estão. Ele já tá bem mais grossinho, mais escuro. E aí, quando ele está ainda quente, fervendo, você vai querer colocar no pote, tá certo? Para poder ter certeza que está esterilizado. Então, os potes já estão lavados. E aí, agora, eu vou colocar neles. Eu tô colocando eles em cima aqui de um pano só para não ter o choque de temperatura entre a pia e o vidro e não quebrar o meu vidro, tá bom? Muito bem, eu coloquei aqui 5 vidrinhos, né? Porque eu não sabia mais ou menos quanto é que ia dar. Mas depois eu vi que rendeu 4, tá certo? Então, é como se cada potinho, né, de 250 gramas de morango rendesse um potinho desse que tem, acho que umas 175 ml de geleia vai ser. E aí você enche. Cuidado que tá muito quente. A minha mão tem uma resistência maior ao calor, porque eu já sou acostumada a cozinhar. Então, você que precisar, segure com um pano, tá certo? Que é bem quente ele. E eu encho os meus potinhos até em cima, antes do lugar onde põe a tampa. Se você fizer só um potinho, né? Fizer 250 gramas, meia xícara de açúcar, você não precisa nem se preocupar tanto em questão de vedação, selar, essas coisas aqui. Aqui em casa mesmo, eu fazendo esses 4 potinhos, dura um mês e meio no máximo, tá certo? Na geladeira, isso dura até uns 6 meses sem problema nenhum. Agora, se você vai fazer
bem pouquinho, faz sempre que nem eu faço, você não precisa nem se preocupar tanto com durabilidade, porque um potinho desse, você acaba com ele rapidinho. Muito bem, eu vou encher todos esses potinhos e depois eu vou virar eles de cabeça para baixo para poder vedar. Isso aí é uma técnica, né, que tem para você poder fazer e você guardar ele sem ter que colocar na geladeira. Mas honestamente, eu uso bem rápido, eu não faço muito, já que não é para vender. Isso aqui é uma coisa que eu faço para comer em casa, para minha família. Então eu ponho na geladeira, eu coloco um na minha geladeira, dou um para colocar na geladeira da minha irmã. E eu nunca tive problema nenhum e também não fiz curso, então não tô ensinando vocês como fazer pra armazenar fora da geladeira não, tá? É só porque eu assisti uma aula, aprendi a fazer assim e eu tenho o costume de sempre eu coloco no pote quente, viro de cabeça para baixo para poder dar a vedação, mas eu não fico me garantindo nisso não. Pronto, agora é só tampar. É, que nem eu falei antes, tá bem quente, então cuidado. Aqui mesmo eu comecei a fechar. E aí, ó, tá muito quente. Eu machuquei, ó, minha mão. Eita, tá quente. Esperar um pouquinho pra poder, esfriar a mão um pouco. E aí, vou virar todos de cabeça pra baixo depois que eu fechar direitinho. Deixei ele assim de cabeça para baixo até ele esfriar completamente e depois que ele estiver frio eu coloquei na geladeira. E aí, no outro dia de manhã, eu vou passar ele no meu pão para poder mostrar para vocês como fica a consistência dele depois de ficar na geladeira, tá bom? Muito bem, no outro dia de manhã, depois que eu deixei na geladeira, olha que brilho bonito que fica. E ó, ela fica, ó, com consistência de geleia, mas não fica com parecendo xarope, um melado, não. Ela fica bem cremosa e gostosa do jeito que eu gosto.